Oi, queridos, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão dando conta de fazer as atividades? Eu fiquei sabendo que vocês estão com um monte de atividade, um monte de matérias diferentes aí, né? Mas história não precisa de sofrer, as atividades são pequenininhas e essa semana vai ser diferente. Olha só, eu vou fazer essa aulinha hoje para vocês, que o assunto é muito, eles puseram muito nessa semana. Vou falar para vocês e no final desse vídeo eu vou passar três perguntinhas. Essas três perguntinhas você vai copiar no caderno e responder. Coisa bem simples, não vai ter aquela atividade que normalmente eu estou passando na sexta-feira. Então, no final desse vídeo, vão ter as três perguntinhas, é só copiar e responder no caderno e morreu. Bacana? Então vamos lá, força, hein? Vamos lá para o vídeo dessa semana. Três assuntos muito grandes que eles colocaram nesses vídeos. Eu não estou entendendo esse pessoal que fez esses vídeos, não. Tem semana que eles fazem assuntos curtos e as semanas puseram um conteúdo enorme. Bem, o primeiro assunto que é dessa semana é chamado Inconfidência Mineira. Confidência Mineira, que lógico, ocorreu em Minas Gerais, senão ela não ia ser mineira. Bacana? Inconfidência Mineira ocorreu principalmente em Vila Rica, cidade de Ouro Preto, atual Ouro Preto. O que foi a Inconfidência Mineira? Foi um movimento que tentou separar o Brasil de Portugal. Foi um movimento separatista. Um movimento baseado naquelas ideias do iluminismo que a gente está vendo desde que a gente começou a estudar dessa forma remota, né? Então, baseado naquelas ideias do iluminismo, e esse movimento ele queria separar o Brasil de Portugal, libertar o Brasil de Portugal. Mas não é bem assim, não. Vamos tentar entender, tudo tem uma coisa por trás. Na verdade, o que estava ocorrendo era o seguinte: Portugal explorava o ouro das Minas Gerais, né? Era levado, esse ouro era explorado e Portugal cobrava um imposto que se chamava o quinto, ou seja, a quinta parte desse ouro era de imposto para Portugal. Portugal passou a cobrar um imposto chamado derrama. O que é derrama? É como se fosse uma cota anual de imposto que quem explorava o ouro era obrigado a pagar. Só que era uma cota impossível de ser paga. Na verdade, o ouro já estava sendo explorado em demasia, muita exploração, e estava acabando o ouro, e não tinha como pagar essa quantidade de imposto que Portugal queria. E Portugal ameaçava cobrar essa derrama à força, invadir a casa das pessoas e tomar as coisas para cobrar esse imposto à força. Então era impossível isso, né? Essa derrama é que vai causar esse movimento de revolta. O que marca a Inconfidência Mineira é que não tem participação de povo. A Inconfidência Mineira é um movimento de elite, é um movimento dos ricos, porque quem explorava ouro era rico, era um movimento dos ricos, da elite de Minas Gerais. Essa elite é que vai fazer esse movimento. Esse movimento, por ser de elite, não tinha a menor pretensão de acabar com a escravidão no Brasil. Queria apenas separar o Brasil de Portugal. Chegaram até a fazer uma bandeira, que seria a futura bandeira do Brasil. Uma bandeira branca com triângulo vermelho escrito Libertas quae será tamen. Liberdade ainda que tardia, que mais tarde iria se tornar a bandeira do estado de Minas Gerais. Essa que existe até hoje. Foi feita pelos Inconfidentes, com o objetivo de ser a bandeira do Brasil. Tá. E aí, como é que foi esse movimento? Eles fizeram uma conspiração, se reuniam, pretendiam fazer um movimento para libertar o Brasil, só que no meio dessa conspiração toda, surgiu um cara, o X9, um traidor, né? Um tal de Joaquim Silvério dos Reis. Esse cara foi lá e dedurou todo mundo, contou o que estava acontecendo. O governo português foi e prendeu os Inconfidentes, né? Que foram presos, julgados, condenados. Uns foram mandados para fora do país, outros foram condenados à prisão, e só um condenado à morte, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes. O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi condenado à morte por quê? Por dois motivos. Porque no meio do bando de elite ele era o único pobre da situação. O único que não tinha muitas posses. Ele era, e detalhe, ele era o mais falastrão. Então ele morreu pela língua, por falar demais,
né, por ser o mais envolvido nos discursos e também por ser o mais pobre. O que fizeram com ele? Ele foi condenado, né, à forca, foi enforcado, né, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado. E quando ele é enforcado, eles resolvem trazer Tiradentes para Ouro Preto para ele servir como exemplo. Aí eles cortam o corpo dele em pedaços, colocam um pedaço em cada entrada de Ouro Preto, colocam a cabeça dele numa gaiola na Praça Central de Ouro Preto, né? E isso com o objetivo de todo mundo visualizar, olha lá o que acontece com quem trama contra a coroa portuguesa, né? Até hoje a Praça Central de Ouro Preto se chama Praça Tiradentes, porque lá ficou exposta a cabeça de Tiradentes. Esse foi um movimento da Inconfidência Mineira, um movimento de elite. Primeiro assunto. Bacana? Segundo assunto é a Conjuração Baiana, um movimento de povo, movimento que ocorreu na Bahia, Conjuração Baiana, então ocorreu na Bahia, é um movimento de povo, popular, feito por escravos, por pessoas simples, alfaiates, sapateiros, tanto que a Inconfidência Baiana ficou conhecida também como Revolta dos Alfaiates, porque ela é um movimento muito popular, muito pobre mesmo, né? Essa Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ela teve 4 líderes principais. 2 alfaiates, o João de Deus e o Faustino dos Santos, e 2 soldados, o Luiz Gonzaga das Virgens e o Lucas Dantas. Todos eles pessoas negros, todos eles pessoas do povo, e todas eles pessoas que queriam a liberdade da Bahia, não queriam a liberdade do Brasil, não se falava em liberdade do Brasil, eles queriam a liberdade da Bahia e queriam o fim da escravidão. Você vê que é um movimento bem diferente da Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira era de elite, lá era popular. Enquanto a Inconfidência Mineira não queria a liberdade dos escravos, lá pensava em liberdade dos escravos, né? Eles, ajudados por um intelectual muito conhecido no Nordeste nesse período, chamado Cipriano Barata, eles fizeram pequenos manifestos e colaram nas portas das pessoas, né? Eram pequenos manuscritos questionando a fome, a pobreza e a exploração que Portugal impunha sobre o estado da Bahia, né? Também, do mesmo jeito, o movimento sofreu uma delação, né? Eles foram traídos, foram presos, os 4 líderes populares condenados à morte e o intelectual absolvido. Aliás, é costume isso, né? Não se espantem. No Brasil, desde essa época, desde antes do Brasil ser livre, que o pobre sofre os rigores da lei e o rico recebe tapinha nas costas. É normal isso no Brasil. A lei é para todos, mas o acesso à lei não é para todos. Isso é normal no Brasil. Bacana? Essa é a Conjuração Baiana. Por final, terceira coisa que fala nessa semana, vocês veem muito assunto que eles colocaram nessa semana, é sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, um general francês que tomou o poder na França no final do século XVIII, um homem pequeno em estatura, mas grande em comando militar. Ele impõe o poder da França na Europa inteira. E ele tinha 2 grandes inimigos. Ele tinha a Rússia e tinha a Inglaterra, que ele não podia dominar assim tão facilmente. A Rússia ele não podia dominar facilmente porque não é fácil dominar a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. Vocês têm que lembrar que dentro da Rússia cabem quase 5 Brasis. Ou seja, se você parar para pensar que a Rússia é 5 vezes o tamanho, quase 5 vezes o tamanho do nosso país, não é fácil dominar um país como a Rússia. E a Inglaterra, ela não está na Europa. Vocês estão sabendo disso, vocês sabem disso, né? A Inglaterra é uma ilha do lado de fora da Europa. E para acessar uma ilha, não tem como soldadinho andar sobre água. Tem que ter barcos, navios. E a Inglaterra possuía a maior frota de navios da época, não tinha como enfrentar a Inglaterra. Então, por isso, tinha esse problema enorme. Napoleão tinha muito exército, mas não tinha os navios para chegar até a Inglaterra. Então, ele tinha esses 2 grandes inimigos. Com o objetivo, primeiro, de atacar a Inglaterra,
ele proíbe todos os países da Europa de fazerem comércio com quem está fora da Europa. Quem estava fora da Europa? A Inglaterra, porque era uma ilha. O objetivo era pressionar a Inglaterra para ela não poder fazer comércio com ninguém. Bacana? Quem não respeita, a França invade. Foi assim que a França invadiu a Espanha e logo em seguida invadiu Portugal. Porque Portugal não podia deixar de fazer comércio com a Inglaterra porque era o principal parceiro comercial de Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, o que o corajoso príncipe regente português Dom João faz? Junta as malas, pega a família real, um monte de puxa-saco da corte e foge para o Brasil. É a fuga da família real para o Brasil, em 1808. Então, em 1808, a família real foge de Portugal, abandona o povo português, as tropas de Napoleão, e simplesmente foge para o Brasil. E aí vai chegar no Brasil e vão transformar a sociedade brasileira. Mas isso é um assunto para depois. Hoje é só isso. Só isso não, hoje foi muito assunto, né? Eu falei até babá, já passou até do limite do que eu queria falar. 3 perguntas. Primeira perguntinha. O que aconteceu com Tiradentes no final da Inconfidência Mineira? Segunda pergunta. Quais as diferenças da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana? Terceira pergunta. O que foi o bloqueio continental decretado por Napoleão? Bacana? Copiem as 3 perguntas no caderno, respondam e está feita a atividade dessa semana. Ok? Grande abraço, desculpa por falar demais, mas é que o assunto hoje é muito grande. Tá bom? Fiquem com Deus, fui. Até semana que vem. Bons estudos.